Como estão as coisas? Tudo bem por aí? Muito bom. Estamos aqui na hora do Ângelus, 18 horas. A hora que simboliza a transição. A transição da luz para a sombra, mas não necessariamente da luz e sombra tão usada, imagem tão usada na reflexão, no estudo espiritual. Na verdade, a vida não tem maniqueísmos, não tem polaridades, as polarizações, triste realidade desses nossos tempos, são circunstâncias humanas, não é da vida, não é do real, é da mente, é da crença. É da crença. Perceber isso é fundamental. E atuar sobre isso é mais importante ainda. Perceber como tem sido essa vivência na fragmentação, na separação. O que a separação tem feito de nós? Uma vez surgiu na minha mente para uma palestra a seguinte imagem. Era uma vez dois membros. E eles entraram em conflito. E um membro começou a agredir o outro. Por muito tempo, eles se agrediram mutuamente. Quantas vidas? Até que chegou um momento em que um dos membros começou a perceber que ele sofria. O outro também percebia. Mas esse membro começou a perceber que ele sofria, inclusive, quando batia no outro. Ambos já sabiam que sofriam quando eram agredidos. Mas um deles, e a mudança começa aí, perceber que ele sofre também quando agride o outro. Como assim? Como explicar isso? Ali foi o início do processo de mudança. Um dia todos os membros, por mais agressão que cometam uns contra os outros, um dia todos os membros, todos os seres descobriremos que dói em nós a cada vez que agredimos os outros. E essa descoberta será o início de uma grande transformação. Que transformação é essa? Será que a dor vem da ilusão da separatividade? Será que, como dizem os budistas, a ilusão da separatividade é realmente a origem de todo o mal? Será que essa ilusão da separatividade não é uma outra forma de explicar a fonte de todo o mal segundo os espíritos, que é o orgulho e o egoísmo? Será que não é o orgulho e o egoísmo que está na origem da ilusão da separatividade? Será que a ilusão da separatividade não está na origem do orgulho e egoísmo? Será que não são a mesma coisa, enfim?
Porque a resposta é clara. A agressão de um membro dói não apenas naquele que é agredido, mas naquele que agride por um único motivo. Somos, na verdade, um corpo. E tudo o que este faz para o outro, estará fazendo para si mesmo. Toda agressão que fizer ao outro doerá em si mesmo. Uma lição fundamental, não é? Essencial. Vamos hoje continuar no nosso estudo do autoconhecimento. Trata-se do capítulo 12 da terceira parte de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em que nos é passada a lição fundamental, em que nos é receitado o remédio essencial. Kardec pergunta assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações? A resposta: um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Mas Kardec volta com outra pergunta em cima disso. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Então, Santo Agostinho nos dá uma longa e riquíssima resposta. E nós já analisamos os 3 primeiros parágrafos os 4 primeiros parágrafos dessa resposta. E estamos hoje no 5º parágrafo. 5º parágrafo. Mais uma vez, uma pérola, um remédio essencial para todos nós. Vamos lá? Então Kardec queria saber o que é esse autoconhecimento, como aprofundá-lo, como nos conhecer. O ensinamento de hoje sobre autoconhecimento vem com o seguinte texto: deve o ser humano examinar todos os dias, já tinha falado ele, se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e por fim contra ele mesmo. As respostas serão um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Porque a grande ilusão, a fonte de todo mal, é mesmo aquilo que nos fragmenta e nos separa. É a ilusão da separatividade dos budistas, é o orgulho e o egoísmo ensinado pelos espíritos. A fragmentação do ser, a ilusão da separatividade. Como um homem poderia agredir uma mulher? Como uma mulher poderia entrar na guerra dos sexos contra o homem? Se ambos soubessem que são um. Como o rico e o pobre entrariam na luta de classes, se soubesse que no fundo são um.
e o branco e o negro na luta do racismo, se soubesse que são um. Nós não somos brancos ou negros, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros, homens ou mulheres. Essa que é a base de todas as guerras. Mas somos um, e essa é a base de toda a paz, de todo o amor. Somos espíritos. E o autoconhecimento precisa ultrapassar a superfície. Hoje, quando se pensa na autoestima, se pensa em banho de loja, em cortar e pintar o cabelo, enfim, de melhorar a aparência. Mas autoestima é estimar a aparência, autoconhecimento é conhecer a aparência? Será que o que propôs o oráculo de Delfos, o que propôs a filosofia de Sócrates, o que propôs Jesus Cristo, o que propõe aqui os espíritos, o que propõe a psicologia, a antropologia, a história, será conhecer na superfície? A antropologia não precisa cavar para propiciar conhecimento. A história não precisa ir além das aparências para entender as experiências e a vida e as causas dos fenômenos. A psicologia não precisa ir além do consciente para nos fazer errar menos, acertar mais? Claro que sim. E assim também o caminho espiritual. Novamente há uma confluência de visões com diferenças de nomes. No budismo fala-se que temos um eu menor, que é a casca social, e um eu maior, que é a nossa essência. Palavra usada pela filosofia que fala da aparência e da essência. Paulo de Tarso fala do homem velho e do homem novo. A psicanálise fala do ego e do self. Essa confluência não fala de uma eloquência, de uma verdade que está por trás da nomenclatura? Não podemos nos deter e temos nos detido na aparência. Temos nos identificado com o que não somos, apenas estamos. Estamos homens, estamos pobres, estamos pretos, brasileiros. Por que fazer disso trincheira de guerra? O autoconhecimento, a autotransformação precisa ir para além da aparência. E esse exercício proposto por Santo Agostinho nessa resposta luminosa nos coloca em permanente exercício, utilizando a ferramenta deixada por Jesus, a compaixão, a ferramenta indicada pela psicologia, a empatia, para colocando-nos no lugar dos outros, fazer o quê? Deve examinar a criatura humana todos os dias se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. São as 3 instâncias de amor que Jesus apresentou como o mandamento maior.
Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Que na verdade não são 2 mandamentos, são um. Porque nem você, nem o próximo, nem Deus são diferentes. Estamos diferentes, mas em essência somos o mesmo. O profeta não disse, e Jesus não repetiu, vós sois deuses? Eu sou Deus, você é Deus. Há um Deus imanente a tudo que existe e há um Deus transcendente. Tudo, afinal de contas, é um, tudo, afinal de contas, é Deus. A fonte de toda dor vem da ilusão. Batemo-nos, agredimos-nos, doemo-nos, porque supomos ser diferentes, mas não somos. Os 2 braços estão conectados ao corpo, como eu e você estamos conectados no todo. Nós somos um, nós somos Deus. Amar em profundidade a si mesmo é amar a Deus. Amar em profundidade o próximo é amar a Deus. Amar em profundidade o todo é amar a Deus. A autopacificação tão enfaticamente proposta por Jesus ao dizer bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra, colocando para todos nós a nota de corte, a meta, a condição para permanecermos na terra, mundo de regeneração, a autopacificação. Mas para autopacificarmos-nos, precisamos ter em mente matar a violência, o erro, o pecado, o crime na sua origem. O orgulho, o egoísmo, a ilusão da separatividade. Sabermos que a nossa evolução é a consciência do um. É a consciência da essência. É não nos determos na aparência. Porque a aparência adoece, agride, violenta. E a paz e a essência traz a paz. Francisco de Assis conseguiu algo que a maioria de nós reconhece como fundamental. O príncipe da paz, Francisco de Assis, em nome do príncipe da paz, Jesus Cristo, Buda, Mahatma Gandhi, Francisco chamava todos os seres humanos de irmãos. E nós já vemos nisso virtude, já ensaiamos isso nas nossas igrejas. Mas Francisco ia além. Chamava também todos os animais de irmãos. Todos os vegetais de irmãos, num avanço fundamental sobre a própria ecologia. Esse pensamento tão nobre para o nosso estágio, mas Francisco de Assis, há 500 anos atrás, era maior que a evolução de agora. E dizia, para além da importância econômica, para além da importância ambiental, da importância para as nossas vidas que as árvores, que os animais, que a natureza tem, ele atribuía valor aos vegetais e aos animais por serem irmãos, por serem filhos de um mesmo pai, por serem membros da família divina. É muito mais que qualquer visão ecológica. E ainda indo além, ele chamava de irmãos
as coisas, a irmã cadeira, a irmã mesa. O grande filme a respeito de Francisco de Assis chama-se Irmão Sol e Irmã Lua. Por quê? Cadeira e mesa, Sol e Lua são nossos irmãos. Quando Jesus nos ensinou a falar Pai Nosso, não falou de uma família universal? Quando os espíritos falam que a nossa evolução não vai dos macacos aos humanos, mas vai do átomo ao arcanjo, veja que maior amplitude, não nos situa assim? Todos nós, todo o princípio espiritual que hoje habita esse corpo, esses corpos, um dia habitou o átomo e um dia habitará um arcanjo. De forma que todo o átomo de todas as coisas é irmão nosso. Irmão. Nós somos um com tudo e com todos que existem. Autoconhecimento não se limita a conhecer e cuidar dos nossos corpos, o que é muito importante. Autoconhecimento não se limita a conhecer e cuidar de nossa mente, o que é realmente muitíssimo importante. Autoconhecimento não se restringe a conhecer, zelar, transcender, melhorar a nossa condição espiritual, avançando para vidas passadas, nos preparando para vidas futuras, o que é realmente essencial. Autoconhecimento nos situa como irmãos de tudo, membros de tudo, tornando sem sentido, absolutamente impossível, a continuidade da violência, da agressão, do crime. Porque dói em nós. O autoconhecimento em profundidade faz doer em nós qualquer agressão, praticada por nós ou por qualquer outro, qualquer erro, qualquer violência, qualquer opressão, qualquer exploração, dói em nós, porque somos um com tudo que existe. Só vislumbrar, porque ninguém alcançou essa consciência, essa fraternidade essencial e universal. Mas vislumbrar a fraternidade universal, vislumbrar a unidade de tudo que existe, é maravilhoso. E é ferramenta de transformação, de autoconhecimento, de melhoria diária. Porque instrui Santo Agostinho que a cada dia, assim como no banho olhamos todos os nossos membros, ao escovar o dente, limpamos todos os nossos dentes, também com o autoconhecimento, cuidaremos de todos os nossos irmãos, do átomo ao arcanjo. Cuidaremos, respeitaremos, amaremos tudo que existe. E se, examinando a cada dia, se tivermos sujado alguma coisa, limparemos, desarmonizado, harmonizaremos, agredido, pediremos perdão e repararemos. Tarefa que não pode ficar apenas para o final do ano, para o final da vida, para o final de um ciclo.
como esse da terra. Não, todos os dias. Voltemos à leitura da orientação de Santo Agostinho desse parágrafo. Quinto parágrafo da questão 919A de O Livro dos Espíritos. Deve examinar a criatura humana todos os dias. Se fez alguma coisa contra Deus, amar o todo acima de todas as partes, a Deus sobre todas as coisas, contra o próximo, que na fragmentação, na ilusão de fragmentação que nós temos, na ilusão da separatividade em que nós vivemos, o próximo é o outro, é separado de nós, é a outra raça, o outro sexo, a outra nacionalidade, a outra religião. Mas todos os dias, ao final do dia primeiro, nos colocando no lugar dos outros e olhando as nossas atitudes do ponto de vista dos outros, questionando a nós mesmos se prejudicamos o todo, o outro ou a nós mesmos, nos habilitaremos a um dia, antes mesmo de tomar as decisões, nos colocarmos no lugar dos outros e nos questionar: com isso estaremos prejudicando o meio ambiente, as gerações posteriores? Estaremos prejudicando alguém? Estaremos prejudicando a nós mesmos? Tendo uma linda, maravilhosa ferramenta de evitar os próprios erros, não apenas buscar a reparação, como é colocado aqui. Diz Santo Agostinho que as respostas, se fizermos alguma coisa contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, as respostas serão um alívio para a nossa consciência. Se a resposta for não, se dermos no fundo de nós a resposta de que naquele dia não fizemos nada contra o Deus no todo, o Deus no outro, o Deus em nós mesmos, mas se a resposta for positiva, não iremos para o inferno, não devemos nos culpar, nos menosprezar, apenas indicarão um mal que precisa ser curado, algo para reparar, uma programação para o dia seguinte, pedir perdão, reparar o erro, prestar serviço, aprender com o erro. Tudo isso faz parte da reparação. É realmente fundamental o autoaprendizado, o autoconhecimento para a autotransformação. Mas, evidentemente, esse processo não pode parar na superfície, na maquiagem, na aparência, no corpo, na matéria. Deve rumar, ainda que pouco a pouco, não importa, à essência, ao espírito, ao Deus que habita todos nós. A unidade entre eu e você, entre nós e os outros, entre nós, os outros e o todo. Que essa fonte da paz nos banhe, nos fertilize, nos projete a cada dia com esse exercício para a unidade maior da vida. E nos traga esse estado de espírito simbolizado nessas 3 letras tão essenciais: paz. Paz. Paz.
que toda a humanidade, em guerras de morte, como na Ucrânia, no Sudão, no Afeganistão, no Oriente Médio, guerras de ataques, como nas redes sociais, entre as religiões, entre as ideologias, entre os partidos, entre os sexos, entre as raças, entre as classes. Que essa consciência nos faça transcender toda a guerra. E nesse momento imaginamos essa luz tremenda da unidade, a força do um, crescendo pela nossa consciência, expandindo e cobrindo a terra toda, sendo absorvida pela respiração e pelo sol e pelo amor, por todas as criaturas. Que assim pacificadas na essência, estimuladas na essência para a paz, cessem toda forma de guerra, terrorismo, agressão, violência, crime, pecado. E que essa parada no gesto violento, ainda que por um segundo, seja suficiente para nos nutrir de boa vontade, de coragem, de discernimento. Na fabulosa e essencial conquista da paz. Que toda a terra, toda criatura, todos os irmãos, todo gesto violento seja transformado, conhecido e transformado, rumo à unidade essencial, à fraternidade universal, ao amor, ao todo sobre todas as coisas, ao amor, essência do próximo, ao amor, essência de mim mesmo. Graças a Deus, muito bom, maravilhoso que a gente consiga essa transcendência rumo à essência. Vamos então saudar os nossos amigos. Marco Aurélio Trindade: irmãos, amai-vos, nós amamos vocês. Que a nossa declaração de amor se expanda para todos aqueles que estão em guerra, todos aqueles que estão em crimes, todos aqueles que estão em violências, todos aqueles que estão na fragmentação, no orgulho, no egoísmo, ou seja, todos nós. Assim seja. Lúcia Galvão dando seu boa noite, Andréa Santos também, Gugu Souza expressando sua gratidão. A gratidão também nos empurra a essa unidade. Exercício fabuloso de unidade. Camila, muito boa noite. Angélica Sayonara, boa noite. André Salvatore, boa noite. Minhas irmãs, meus irmãos, se vocês entenderem que essa mensagem faz sentido, é importante para esse momento, compartilhem. Transcendam os limites desse momento. Assuma a sua responsabilidade perante seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, porque nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Muita paz e muito bem para todos. Amanhã continuaremos nossos estudos. Ótimo final de sexta-feira para todos.